estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para darmos continuidade à série aqui pela FEB TV, estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o quarto programa que nós vamos tratar do capítulo 23, intitulado Obsessão por Allan Kardec. Este é o programa de número 90 do Estudando o Livro dos Médiuns. Este capítulo, ele realmente é bastante complexo. E para que a gente entenda esse fenômeno obsessão, nós precisamos ir com um certo vagar, porque é fundamental entender o que é obsessão, como identificar a obsessão, qual a origem da obsessão, as consequências das mais variadas espécies e graus de obsessão, para que a gente possa se prevenir. Porque quando você entende o que está acontecendo, você é capaz de equilibrar-se ou buscar ajuda. Os centros espíritas que se dispõem a trabalhar com a assistência a encarnados e desencarnados envoltos no processo obsessivo, necessitam dedicar um tempo para o estudo específico dessa matéria. Nós temos uma fonte referencial no Livro dos Médiuns, mas inúmeros autores têm tratado desse assunto, e de forma excelente. Eu não posso deixar de destacar aqui, antes da leitura de O Livro dos Médiuns, o livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, que é um clássico. Ela faz todo um estudo da temática, e é importante que os grupos mediúnicos, as casas espíritas, dediquem um tempo para o aperfeiçoamento desse assunto, a fim de melhor ter condições de ajudar. Porque a obsessão acaba se tornando uma enfermidade. E é isso que eu vou falar hoje, as consequências psíquicas e físicas da obsessão. Portanto, se o grupo não se prepara, não se compreende a origem da obsessão e, portanto, não se sabe como resolver o problema. Já comentei aqui mais de uma vez que a obsessão, apesar de ser um domínio mental sobre a outra, no caso da obsessão espiritual, a obsessão no início, ela não é desagradável. Por isso a pessoa aprofunda na ligação psíquica. Porque o espírito obsessor, ele vai atuar na fonte do desejo do indivíduo, naquilo que é mais importante para ele. Em termos de viciação física ou viciação moral, que não há subjugação de espíritos superiores. Então, como o espírito estimula sensorialmente o indivíduo, a obsessão no início ela é muito prazerosa. Se a pessoa usa drogas, por exemplo, psicoativas, né? É viciado na drogadição, um drogadito. Se um espírito se aproxima, ele vai então aumentar muito
muito mais o uso da substância tóxica, assim como a bebida alcoólica, o fumo, para falar de vícios físicos, né, de consequências físicas, esses todos têm uma ligação psicológica. Mas existem também problemas psicológicos que o espírito estimula, a vaidade da pessoa. No programa passado eu falei muito do ciúme, o orgulho. A pessoa fica personalista, a pessoa não aceita a opinião de ninguém. Pessoas que têm essa personalidade atraem espíritos da mesma natureza. É por isso que a gente tem sempre que entender o processo obsessivo, que a matriz do processo obsessivo está no indivíduo e não no espírito. Nós já falamos aqui da obsessão simples, da fascinação, e hoje eu vou falar da subjugação. Já adiantando que nós teremos outros programas em que eu tratarei de outros aspectos da obsessão, como o vampirismo, tratado por André Luiz, a possessão, processos obsessivos inéditos, como pensamentos sonorizados, que foi trazido à discussão por Chico Xavier, a partir de um exemplo próprio. Ele chama de pensamentos sonorizados. É muito interessante esse tipo de obsessão e atinge muita gente. A obsessão na criança, na infância, né? São aspectos, a chamada obsessão anímica, que o próprio indivíduo cria um campo mental auto-obsessivo. Então, a obsessão tem muitas faces. E já que estamos indicando o livro, além desse, eu indicaria também o livro As Faces da Obsessão, da doutora Marlene Nobre, que foi uma das, se não a idealizadora da Associação Médico Espírita. Ela faz um resumo de vários aspectos de obsessão num livro muito importante, que também é um clássico. Eu vou fazer a leitura agora do texto de Allan Kardec e a gente vai analisar um outro autor, Dias da Cruz, que trata do tema aqui através da psicografia de Chico Xavier, que fala bastante sobre a questão das consequências físicas e psíquicas da obsessão, que é o que Kardec trata no item 240 de O Livro dos Médiuns. Pela tradução que nós estamos utilizando do nosso querido amigo, fugiu agora o nome, eu uso sempre a de Guilom Ribeiro e desculpem, de Evandro Noleto. Hoje eu estou usando a tradução de Evandro Noleto, mas ambas tratam da mesma forma. Então, o item 240 começa da seguinte maneira: subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Então, aqui ele define a subjugação como uma opressão que paralisa a vontade. Aqui, quando ele trata da subjugação, ele deixa claro que o indivíduo não perde a consciência. Às vezes até percebe que está obsidiado. Vamos continuar. A subjugação, aí ele faz uma classificação. Pode ser moral ou corpórea. Moral aqui está no sentido de psíquica, tá? Ou ligado aos aspectos da moralidade, mas mais focado na questão mental, porque ele separa o físico do psíquico. São consequências, ela pode ser. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões
muitas vezes absurdas e comprometedoras. Por isso é que eu disse que o moral é psíquico, né? Porque a pessoa está numa espécie de ilusão. A pessoa acha que as ideias que tem são sensatas. Ou seja, é uma espécie de fascinação. Então, na classificação de Allan Kardec, ele fala simples, fascinação e subjugação, mas, na verdade, a obsessão é simples ou subjugação. Porque a fascinação é uma espécie de subjugação, ele deixa muito claro. Então, quando nós falamos em subjugação, nós vamos ver a subjugação psíquica, que tem vários graus, dentre eles a fascinação, que é o que leva a pessoa a tomar decisões absurdas. Veja que quando ele utiliza aqui a questão que o subjugado ele é constrangido a tomar decisões, fica claro aqui que a obsessão não é um problema que acomete médium que frequenta reunião mediúnica, mas atinge a todas as pessoas, inclusive essa espécie. Continua Kardec. No segundo caso, a obsessão física, subjugação física, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Essa frase é fundamental. Aqui é o ponto central. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos alguns que, na falta de caneta ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Um médium certa vez me relatou que ele teve a compulsão de psicografar num restaurante. E aí ele não tinha papel, ele utilizou o guardanapo para escrever ali a ideia que lhe estava sendo sugerida. Ele teve um impulso. Obviamente que nessa condição era um processo obsessivo. Por isso é que a gente não pode psicografar a qualquer hora, em qualquer lugar, para a gente não dar abertura psíquica a esse tipo de situação, que depois isso pode se tornar um processo obsessivo. Continua Kardec. Algumas vezes, a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Então ele falou das decisões absurdas, agora atos ridículos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma jovem por quem não nutria qualquer sentimento e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e por trás dos joelhos uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. A palavra louco aqui é utilizada, dada a expressão de quando o livro foi escrito, no século XIX. Mas estamos convencidos de que absolutamente não era doido, que é outra palavra também que se protegeu na tradução a fim de respeitar a época que o livro foi escrito. Absolutamente não era doido, pois tinha plena consciência das coisas ridículas que fazia contra a própria vontade.
sofrendo com isso horrivelmente. Foi por isso que eu disse que a pessoa, ela não perde a consciência, ela sabe que está sob um domínio obsessivo muito intenso, subjugado. Então, esse grau de subjugação seria realmente o ápice desse domínio que o espírito tem sobre a pessoa, atingindo-lhe a mente e o corpo físico. Kardec dá algumas pinceladas aqui desse fenômeno, subjugação, e é por isso que eu sugeri que se amplie o estudo, uma vez que esse quadro, ele apresenta desenvolvimentos bastante complexos e que precisam ser bem entendidos. Eu tive a oportunidade de publicar na Revista Reformador, em outubro de 2020, um artigo que trata das consequências orgânicas e psicológicas da obsessão. Esse foi o título publicado em Reformador, a revista da FEB. E a motivação para esse artigo foram as mensagens psicografadas por Chico Xavier do espírito Dias da Cruz, Francisco de Menezes Dias da Cruz. Ele psicografou uma série de mensagens, melhor dizendo, não foi psicografia, foi psicofonia, porque as mensagens estão nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Então, o Chico, ao final da reunião mediúnica, ele recebia diversos espíritos e muitos benfeitores manifestavam. E Dias da Cruz, ele enviou uma série de mensagens, não na sequência. Ele enviava uma mensagem, várias reuniões depois ele manifestava novamente. Quando se juntam essas mensagens, tem-se um estudo de subjugação fenomenal. É preciso dedicar um tempo para analisar essas mensagens do médico desencarnado, que foi presidente da FEB de 1889 a 1895, ele foi o segundo presidente da FEB, ele era médico homeopata, não era espírita, inclusive o pai dele tinha o mesmo nome, esse Dias da Cruz aqui, que se tornou presidente da FEB, é o filho. Então ele era médico homeopata renomadíssimo. Até hoje fala-se na homeopatia de Dias da Cruz. É uma referência na homeopatia no Brasil. E ele, inclusive, se torna espírita de uma forma assim, inusitada, porque foi na Federação Espírita Brasileira para assistir uma reunião e, de repente, o médium, ele nunca tinha ido lá. Primeira vez, um médium em transe pede para que ele se aproximasse. Ele achou estranho, porque ele não conhecia ninguém. E ali estava o pai dele. E eles tratam de um assunto que só os dois sabiam. Levando Dias da Cruz a se convencer do espiritismo, dedicou-se ao estudo, acabou se tornando um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. E nessas mensagens, ele fala da ação obsessiva e a psicossomatização, as doenças orgânicas e os transtornos mentais. Nós temos que lembrar que mente, perispírito e corpo físico, embora colocado dessa forma, didaticamente, eles não têm uma fronteira. Kardec disse que o perispírito está ligado ao corpo físico molécula a molécula. Então não há uma fronteira, um muro que separa espírito, perispírito do corpo. É essa ligação molecular, veja,
Quando ele fala molécula, molécula, então nós vamos ter aí moléculas perispirituais e moléculas físicas que estão unidas para permitir que o espírito fique encarnado e que nesse ambiente, o amálgama que dá a vida orgânica é o fluido vital. Para entender as consequências, que é o que Kardec chama de subjugação, quando ele fala física e moral, ele dá, como eu disse, alguns exemplos, nós vamos ver aqui alguns desdobramentos. No Instruções Psicofônicas, Dias da Cruz diz o seguinte: quem se consagra aos trabalhos de socorro espiritual há de convir, por certo, em que a obsessão é um processo alérgico, interessando o equilíbrio da mente. Sabemos que a palavra alergia foi criada neste século XX, pelo médico vienense von Pirquet, significando a reação modificada nas ocorrências da hipersensibilidade humana. Esta definição é única na literatura espírita. Ele está dizendo que a obsessão é uma reação e as consequências constituem uma reação modificada da hipersensibilidade humana. Quando a gente vai pesquisar aqui o Clemens Peter von Pirquet, ele que criou a palavra alergia, foi um dos primeiros pesquisadores do fenômeno alergia, essa enfermidade que atinge muitas pessoas, ele tirou do grego halos, que significa outro, e ergon, que significa reação, reação ao outro, alergia. Exatamente para descrever a hipersensibilidade do indivíduo a substâncias chamadas alérgenos. E aí ele deu um grande avanço na alergologia, uma especialidade médica, e o estudo do sistema imunológico. Ele verificou que substâncias simples, que não atingem a maioria das pessoas, de repente, causam uma reação orgânica. O pólen, por exemplo, a poeira, que não afeta a maioria das pessoas, mas de repente a pessoa passa a ter alergia à poeira, ao pó, ao pólen das flores. E aí, varia-se ao infinito as reações alérgicas. Essas reações alérgicas nossas, elas podem ir de uma simples coriza até uma anafilaxia, que pode chegar à morte, que é uma reação generalizada do corpo. Isso mais ou menos é o que a gente pode falar sobre alergia, para não entrarmos em termos médicos, que não é o propósito do nosso estudo. Mas o que Von Perquet exatamente verificou, que existem alérgicos, por exemplo, ácaros, animais de estimação, pelos, pólen, insetos, fungos, alimentos e alguns medicamentos. Tudo pode causar alergia. E Dias da Cruz vem dizer que a obsessão é um processo alérgico. Como eu disse, isso assim, é realmente estratosférico, né? Foi muito além do que se pode perceber. E aí ele fundamenta. Ele diz o seguinte: recordemos que as radiações mentais, que podemos classificar por agentes R, na maioria das vezes se apresentam
na base de formações da substância H. Ele não define que substância H é essa aqui, mas o que acontece na reação alérgica das pessoas é a liberação da histamina. E é exatamente isso que causa a reação, que, como eu disse, pode ir de uma coriza até um grau mais complexo, né? A pessoa pode perder a respiração, enfim, é muito grave uma reação alérgica. Então, ele faz um fundamenta dizendo que as radiações mentais estão na base da formação de uma substância H, desempenhando importante papel em quase todas as perturbações neuropsíquicas e usando o cérebro como órgão de choque. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam-se de nós em raios específicos. Nós estamos numa radiação psíquica, mental, permanente. E podemos sofrer essas radiações mentais de outros. E o nosso organismo tem uma reação. E aí, assim como na alergia, tem pessoas que têm reação alérgica a uma coisa a outra, nós podemos dizer que não existem, não é, reações iguais, cada pessoa vai tendo, às vezes, de uma mesma substância, reações diferentes. Não existem duas reações à obsessão iguais. Então, cada pessoa tem uma reação ao pensamento irradiado pelo espírito. O perispírito reage à presença do obsessor e transmite isso para o corpo físico. São as consequências orgânicas e psíquicas. Dias da Cruz continua. É pelo imã do pensamento doentio e descontrolado que o homem provoca em si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Aqui ele está falando do vampirismo, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto os vícios que corroem a vida moral através do próprio pensamento desgovernado. Pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. O que Dias da Cruz está dizendo aqui? Exatamente do que se chama psicossomatização, ou seja, o nosso pensamento doentio e descontrolado provoca reações orgânicas que podem ir de uma ulceração, uma alergia na pele, até a loucura. Ele fala aqui em cirrose. O nosso pensamento doentio descontrolado pode criar em nós mesmos tumores benignos ou malignos, o câncer, e também criar situações de grave alienação mental, que são os transtornos mentais. Ele coloca aqui psicoses, o ódio, a vaidade, usura, delinquência, um simples desânimo, o egocentrismo. É importante ele colocar isso aqui, porque aqui ele não está falando
somente de um espírito, colocando a culpa no espírito. O nosso pensamento doentio e descontrolado é um imã. A frase é que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca em si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Então, quem é que atrai a entidade desequilibrada? O pensamento doentio e descontrolado da pessoa. E quando essa entidade, o espírito, se liga psiquicamente ao indivíduo, a mente vai reagir. Por isso ele disse reação alérgica. E o corpo vai reagir também. Cada pessoa pode ter uma reação própria. E ele diz que a mente deficitária, ela vai se render a sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Então, quando a gente se abre ao pensamento intranquilo, você pode desenvolver enfermidades as mais variadas. Isso é psicossomatização, ou seja, o obsessor, ele induz o indivíduo a psicossomatizar, com base no pensamento doentio e descontrolado. Quer dizer, se a pessoa não tem um pensamento doentio ou descontrolado, ela não vai sofrer essa contaminação fluídica. Quando ele fala contaminação fluídica, é porque as vibrações negativas do espírito acabam atingindo o perispírito e vai provocar no corpo físico as mais variadas enfermidades, como eu li aqui. Então, a obsessão espiritual, ela gera consequências de grande repercussão. E aí a gente vai entender, pelo menos é o que a gente sustenta, particularmente, que a obsessão não é um transtorno mental, mas é a causa de transtornos mentais variados, assim como de diversas enfermidades. Ou seja, o obsessor não instala no indivíduo a doença. O obsessor não cria o tumor no corpo da pessoa. Mas ele se liga psiquicamente à pessoa, e aquele pensamento já enfermiço do indivíduo, de ansiedade, de ódio, de maldade, de viciação, se associa ao pensamento do espírito, do obsessor. E o corpo reage. Ou seja, o organismo desenvolve o tumor. A ligação foi mental, mas a reação foi orgânica. Uma dor de estômago, uma úlcera estomacal, por exemplo. Ou seja, o espírito não colocou a úlcera no estômago da pessoa, mas ele induziu a pessoa a desenvolver. As células ficaram desajustadas, desequilibradas, porque o perispírito está ligado molécula a molécula no corpo. Então, qualquer ação negativa no perispírito de uma pessoa vai ter uma repercussão orgânica, sim, que pode ser leve ou complexa. E se a obsessão se mantém por muito tempo, aquela doença, aquela enfermidade, que no início ela é puramente psicossomatização, ela vai se tornar uma enfermidade real. O pensamento vai bombardear tanto o próprio corpo que as células se desajustam, o sistema imunológico fica deprimido, a pressão arterial fica descontrolada, o sistema esquelético também pode apresentar dores variadas. Mas por quê? Porque ao abrir-se para o espírito obsessor, a mente, que já estava descontrolada, fica ainda mais perturbada. Por isso é que a obsessão é grave.
Quando chega realmente numa ulceração, num tumor, é claro que aí o médico vai ter que ser buscado, porque você vai precisar tomar o remédio. Mas a origem daquela enfermidade, das células ficarem tão desequilibradas, não é, ao ponto de se tornar uma tumoração, decorreu de uma indução psíquica do obsessor. E quanto mais tempo a obsessão, pior fica o estado orgânico do indivíduo. Por isso é que eu coloco que a obsessão, ela não é um transtorno mental, mas ela leva ao transtorno mental. Aí muitas pessoas perguntam, mas uma pessoa que tem um transtorno mental, ela também tem obsessão? Sim. Uma pessoa que tem transtorno mental, como a mente está enfraquecida, ela pode também entrar num processo obsessivo. Então, vamos supor, a pessoa tem uma esquizofrenia e ela pode ficar obsidiada. Agora, a pessoa com obsessão espiritual, a gente não sabe a reação que vai acontecer no cérebro da pessoa. Que tipo de reação? Foi o que Kardec falou aqui do louco. Então, aquele homem parecia um louco, mas ele não era louco, que é a expressão que ele usou à época, né? A expressão comum era essa. O homem não era louco, mas ele fazia tudo como se fosse um louco. É exatamente o que Dias da Cruz está explicando aqui. É exatamente a reação orgânica ao que o espírito determina. Então, a visão que Kardec tinha também é que muitos transtornos mentais ocorriam pela influência obsessiva, sobretudo o que ele chamou de subjugação. Então, existem graus variados de subjugação. Ele dá o exemplo do homem que se dobra no chão e beija o chão. É uma reação ao domínio do obsessor. Mas isso é uma forma de reação. Como eu falei, cada pessoa reage de uma maneira. Esse exemplo que Kardec deu, o homem ajoelhava no chão, pediu uma moça em casamento que ele nem conhecia. Esse é um tipo de reação. Outro vai ter uma reação diferente. Ele pode criar em si a enfermidade. Ele pode ficar tão angustiado que desenvolve um surto psicótico de origem indefinida pela ciência da Terra. Porque a medicina ainda não chegou nesse âmbito. A psiquiatria identifica a enfermidade. Existem muitas justificativas para o indivíduo desenvolver um transtorno mental que a medicina estuda. E a gente tem que acrescentar aí também a obsessão espiritual. Como uma das causas, como uma reação, né? Por isso o espírito utiliza essa palavra alergia como reação que a gente tem à presença do obsessor. Uma reação que pode ser leve, uma simples dor de cabeça, um mal-estar, uma vertigem, ou uma tumoração. E como ele disse aqui, a pessoa pode chegar a desencarnar. E ele continua tratando disso. Ele diz que o espírito neutraliza a vontade da pessoa. Essa expressão aqui é a própria de Allan Kardec. Neutraliza a vontade. Ele coloca, Kardec começa o texto, se vocês se recordarem, exatamente dizendo que a pessoa perde o controle da vontade e vai fazer o que o espírito determina. Neutralizada a vontade, diz o elevado mentor Dias da Cruz, o sujeito, que é a pessoa, né, assinala na intimidade do cosmo craniano a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo à condição de escravo temporário do hipnotizador com quem se afina, a executar-lhe as ordenações mais absurdas e infantis.
Dias da Cruz explica aqui Allan Kardec. É exatamente o mesmo pensamento, só que o Dias da Cruz coloca aqui que a subjugação ocorre nas células nervosas. É por isso que o homem ajoelhava. Lembra que Kardec disse que o homem sentia um impulso nas costas, nas pernas, que o obrigava a dobrar o joelho? É porque as células nervosas, ou seja, o sistema nervoso reagindo, fazia com que o indivíduo ajoelhasse. Então, a subjugação atinge as células. Não é? Porque o corpo, né, é esse conjunto celular. E o indivíduo fica escravo temporário do hipnotizador. Porque o obsessor subjugador, ele hipnotiza a pessoa. Por isso a pessoa fica, em alguns casos, em estado de fascinação. E Dias da Cruz continua. Aí vemos a tese, desculpe, aí vemos em tese o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconsciente, na cultura do vampirismo. Então aqui tem um dado importante. Muitas vezes os desencarnados em condição inferior, eles se tornam obsessores, subjugadores, consciente ou inconscientemente. Porque, na verdade, ele é atraído pelo nosso pensamento, que é um imã. Esse imã é uma das funções da faculdade mediúnica. Como eu temos sempre tido a oportunidade de colocar, que a faculdade mediúnica ela não se presta apenas à transmissão de pensamento dos espíritos no sentido de fenômeno mediúnico. A faculdade mediúnica tem outras funções, uma delas é essa, é imã no próprio ser. Então, a gente atrai, como também pode afastar. Então, a gente pode atrair um espírito que nos obsedie e que ele passa a obsediar de forma inconsciente. Por isso, a gente não pode achar que sempre o obsessor é o culpado. Muitas vezes ele é a vítima, ele foi atraído. E aí começa um processo obsessivo. Dias da Cruz, ele vai a alguns detalhes. Justapõe-se a aura das criaturas, que lhe oferecem passividade, sugando-lhe as energias. A pessoa sob obsessão perde muito fluido vital, por isso precisa tomar paz. Senhoreiam-lhe as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos, que em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império das moléstias reais, que persistem até a morte. No início é uma doença fantasma, ou seja, você faz todos os exames, não tem enfermidade nenhuma, mas a pessoa está sentindo a dor. Mas não tem causa. É a doença fantasma que ele está dizendo aqui, né? Mas isso, se alongando no tempo, persistindo, degenera os tecidos orgânicos, que é uma expressão médica, né? E aqui ele continua explicando Kardec, que o obsessor, ele toma conta das zonas motoras e sensórias que nós temos no cérebro. Por isso é que a pessoa dobra o joelho, como Kardec mencionou aqui. E o espírito, então, vai dominar a linguagem da pessoa, a sensibilidade, a memória. A pessoa vai ter problemas de memória, de percepção. E aí ele compara como se fosse aqui a tecla de um piano. Continua Dias da Cruz. Nesse quadro de enfermidades imaginárias,
com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa, do distúrbio gástrico habitual à raríssima afemia estudada por Broca. Ou seja, você pode sentir aquela dor de estômago persistente, e isso desenvolver para quadros muito mais graves. É por isso que, respeitando o concurso médico, através da clínica e das cirurgias, em todas as circunstâncias é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem, no trabalho de desobsessão em nossas atividades espíritas. Ou seja, a pessoa precisa buscar a ajuda médica quando está no estado mais grave. Mas não pode esquecer a prece e não pode esquecer o evangelho. Porque são os recursos psicoterápicos de primeira ordem. Porque realmente, muitas vezes, o exame médico é incapaz de perceber a origem de determinadas enfermidades. Sendo assim, continua Dias da Cruz pela psicofonia de Chico. Enquanto a medicina terrestre aperfeiçoou seus métodos de assistência à saúde mentofísica da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela educação e pela caridade infatigável. Então, aqui ele mostra como você debela o processo obsessivo. Daí nós colocamos que a cultura de afastamento de influência não é realmente efetiva na desobsessão. Porque o problema aqui, ele não coloca que afastado o espírito a pessoa se cura. Não. Na verdade, a pessoa se cura porque houve uma mudança do pensamento dela. E aí ela se dessintoniza do obsessor. O obsessor também vai receber ajuda, e o obsessor pode, por merecimento, também se desligar da pessoa e buscar o seu reequilíbrio. Mas não que a gente coloque que o afastamento é que resolve o problema. E aí, Dias da Cruz, já caminhando para a finalização dessa análise, imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Atenção com os pensamentos fixos, opressivos. Às vezes a pessoa parece uma panela de pressão que vai explodir. Esse tipo de estado mental é extremamente danoso para o cérebro, para o corpo, e cria esse imã que atrai obsessores. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mento-psíquica, os antissépticos do Evangelho. É o médico prescrevendo aqui o tratamento. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem o sustentáculo de nossa saúde mental. Ele passa a receita. E realmente, se a gente não buscar esse caminho, o desequilíbrio é certo, porque nós estamos numa faixa ainda evolutiva próxima à inferioridade. Então, quando a gente analisar o binômio saúde e doença,
causas e consequências, nós temos que considerar, nesse contexto, a obsessão. E veja que a medicina, no âmbito da psicossomatização, já tem avançado muito. A psicossomática, como especialidade médica, ela tem raízes na psicanálise. Exatamente quando se percebe que a mente é capaz de alterar o funcionamento dos hormônios, dos neurotransmissores, e aí isso criando todo um desequilíbrio orgânico. O médico americano Harold Caine, ele escreveu um livro que hoje é uma referência na área da medicina psicossomática. Ele escreveu um livro, Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, é o título em português. E ele fala uma coisa muito importante, é um livro de 2012, mais ou menos. Olha o que esse médico americano concluiu a partir de uma pesquisa que fez. Fatores psicológicos, sobretudo emoções negativas, estresse, ansiedade, depressão, fadiga, raiva e hostilidade, podem afetar de modo adverso os sistemas fisiológicos, a suscetibilidade a doenças e os resultados médicos. É o próprio pensamento do Dias da Cruz, que falou isso há praticamente 70 anos atrás. E a pesquisa médica da atualidade comprova, confirma o que Dias da Cruz disse através de Chico Xavier. Por isso eu falei no início que essa visão de reação orgânica ao espírito é uma visão que comumente não se analisa no movimento espírita, mas a gente precisa avançar para entender isso. Numa visão totalmente diferente que Dias da Cruz traz. E a medicina hoje está caminhando para confirmar isso. Esse livro nasce de uma grande pesquisa que esse médico norte-americano fez. E ele, em outro trecho do livro, ele diz: fatores psicológicos podem influenciar a saúde física por meio do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, do sistema nervoso autônomo, do sistema metabólico e do sistema cardiovascular e imunológico. Então, os fatores psicológicos podem baixar a imunidade da pessoa, e aí a doença instala. Veja como é a própria ideia do Dias da Cruz. Fatores psicológicos provocam a alteração por influência psíquica à saúde. O que Dias da Cruz acrescenta aí? Que esses fatores psicológicos mencionados pelo médico aqui, que são realmente psicológicos, está na mente do indivíduo, ficam muito agravados no caso de uma obsessão. Então, o que tem que mudar? O fator psicológico, segundo o médico aqui norte-americano. É o fator psicológico. Agora, como é que esse fator psicológico muda? E o médico, nesse livro, vai chegar a uma conclusão extremamente semelhante ao que Dias da Cruz coloca como solução para neutralizar o processo obsessivo. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante. Nesse livro, ele coloca exatamente que uma pessoa que faz o bem, ela se recupera muito mais rápido de uma enfermidade do que uma outra que não pratica a caridade. Ele fala da empatia. Ou seja, a gente aprender a ter piedade pelo próximo, se colocar no lugar do outro, para entender a vida do outro, sem censura. Fatores psicológicos. E Dias da Cruz vem dizer, realmente são os fatores psicológicos. E aí, só que com isso a gente atrai espíritos que pioram o nosso estado psicológico, e o médico, pela pesquisa, verificou que realmente a nossa mente instala enfermidades. E como diz, na visão espírita, essas enfermidades se agravam. Por isso é que eu disse que o obsessor não coloca a doença no corpo da pessoa, mas é uma indução hipnótica, que o espírito provoca consciente ou inconscientemente. Por isso eu achei fantástica essa colocação do médico norte-americano, quando ele percebe
pela a psicossomatização. Só que a nossa mente, ela é aberta à captação de outras mentes, né? Por isso é que o quadro fica gravado. E é por aí que a gente tem que pensar a desobsessão. Quando ele fala aqui da questão da prece do evangelho, é a mudança psicológica na pessoa, mudança que a pessoa precisa ter do jeito de encarar a vida, as situações, com mais misericórdia, com mais paciência, com mais caridade, mais tolerância. São recursos terapêuticos. Isso não é mera filosofia religiosa mais, mas é medicamento. E não é um medicamento virtual, é um medicamento concreto, porque ele realmente causa uma reação positiva. Pensamento de bondade. E é o que a medicina tem avançado. Muitos médicos já prescrevem, além do medicamento, a prece, a meditação. Hoje, os profissionais médicos consideram um aspecto religioso na vida da pessoa. Qualquer religião. E estimulam isso. Coisa que não se pensava muitos anos atrás, que separava a religião da medicina. Hoje, não. Há um encontro. Por isso que esse escritor foi muito feliz, norte-americano, quando ele fala da aproximação da ciência e da espiritualidade, que é o que a gente precisa fazer. Eu acho fantástico quando o Dias da Cruz coloca que são recursos médicos, de base de terapia, a prece. Então não é algo místico. Orar não é misticismo, pelo contrário, é recurso terapêutico que a gente precisa utilizar diariamente. Não só para neutralizar processo obsessivo, mas para evitar as enfermidades. É aqui que o estudo da subjugação de Allan Kardec, analisado pela espiritualidade superior, ganha um relevo extraordinário. Dias da Cruz vem nos ajudar a entender esse breve trecho que nós lemos de Allan Kardec no início. Mas a gente percebe a complexidade do que o codificador pôde perceber, que exatamente essas, daí ele falar subjugação corpórea ou física e subjugação moral. A medicina hoje chegou nesse ponto de confirmar, nesse livro de 2012, o que o Espírito falou através de Chico, perto de 70 anos atrás, quando nem se pensava nesse tipo de problema. Então, nós temos que realmente trabalhar para debelar a obsessão em nós ou no próximo, em, em bases de evangelho, de oração e de transformação moral, que em palavras médicas seria essa transformação psicológica. É um estudo muito interessante que o Espiritismo nos traz, é um estudo único, exatamente porque a temática, né, ela nos leva a analisar as ligações mentais com consequências muito sérias. O Daniel faz uma pergunta aqui interessante. Um espírito, Daniel Ferreira Pereira, um espírito pouco evoluído e ruim pode obsidiar a ponto de matar a outra pessoa? O espírito não mata a pessoa, mas ele pode levar o indivíduo à desencarnação, sugando o fluido vital, ou mesmo hipnotizando a pessoa para que ela se mate. Ou como disse o Dias da Cruz, o indivíduo vai criando em si tantas enfermidades que de repente infarta. Estabelece em si um câncer que vai acompanhar o indivíduo até o final da vida. Então, a obsessão tem consequências sérias, né? Olha, a Sol faz uma observação aqui interessante. Jacobson, quando fala processo obsessivo, perfeito, mas quando estamos em uma casa espírita e dirigentes da casa não veem assim,
Se não pode dizer nada, a interpretação é outra. Como fazer? Olha, a gente precisa estudar, né? Se não estudar, não vai saber dessas coisas que nós estamos comentando aqui. E como eu disse, nos outros programas eu vou tratar de outros aspectos aí, como o vampirismo e os outros fenômenos obsessivos que a gente enfrenta no cotidiano e que a casa... Agora, se a casa espírita não vê assim, são trabalhadores despreparados, né? Que a pessoa às vezes recebe por misericórdia divina, mas o grupo não oferece condições. O grupo não está preparado para a tarefa. Então, os grandes desafios não são levados pelos benfeitores espirituais àquela instituição. É preciso que a instituição modifique a visão e estude. A Vânia. Então, Vânia Souza, a obsessão começa na desorganização do pensamento, atingindo o corpo físico. Seria assim? Bem resumido, Vânia. Leoneide pede para eu repetir aqui as obras, né, que eu citei. O estudo que eu fiz e que eu publiquei no Reformador em outubro de 2020, em que eu trato do tema com base nas mensagens de Dias da Cruz dos livros Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além. Leia lá a integridade integralmente esses textos, essas mensagens são excelentes. Eu citei também um livro de Sueli Caldas Schubert, já na Pátria Espiritual, Obsessão, Desobsessão, e o livro Obsessão, As Faces da Obsessão, da doutora Marlene Nobre. É um livro excelente, que ela faz uma pesquisa muito boa nas obras de André Luiz sobre a questão da obsessão. Eu, inclusive, vou usar nos próximos programas alguns dos temas que ela traz nesse livro, como eu tenho utilizado também nas referências muitos comentários de Sueli Caldas Schubert. Bom, tem outros livros, né, que eu vou citar em outros programas, como o próprio Nos Domínios da Mediunidade. Tem vários livros, estou citando apenas os que eu mencionei hoje. Jacobson, sobre a obsessão, esse processo, depois de instalado, tem algo que liga o espírito ao encarnado, tais laços, ou algo que os une? O que une é o perispírito, né, André? O perispírito é que liga o espírito ao corpo, e o obsessor vai atuar na mente do espírito. A mente nossa fica perturbada e vai criando esses quadros complexos de enfermidade que nós vemos. Bom, nosso programa então vai ficando por aqui. Estudamos hoje a questão da subjugação física e moral de Allan Kardec. Nós vamos continuar no capítulo 23, na sequência, no próximo programa. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade e acompanhar a programação da FEB TV, acesse o Telegram, @FebTV_Médiuns. E você pode encontrar todo o conteúdo dos 90 programas estudados até agora, né? No sítio febtv.com.br/médiuns. Acompanhe lá a programação, se você está começando agora, pegue lá do início para acompanhar o desenvolvimento da obra. E convidando você a estudar as outras obras básicas que a FEB disponibiliza. E aqui pela FEB TV, nós temos, na segunda-feira, estudando o Livro dos Espíritos, 20 horas, hora de Brasília. Na terça-feira, comigo, estudando o Livro dos Médiuns, 20 horas, também hora de Brasília. E na quinta-feira, estudando o Livro dos Médiuns, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, 21h30, hora de Brasília. E te convidando, finalmente, a ser padrinho ou madrinha da FEB TV. Colabore, para que a FEB TV continue nos ajudando a refletir o bem, a paz, na transformação gradativa para melhor da humanidade. Eu fico por aqui e te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec,
Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é, o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Eu quero